João 4:8. Encontraram? Vamos ler então o que está escrito. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? E vocês não estão sabendo esse versículo. Eu vou começar do começo, fazer de conta que estou começando agora. Que redundância, hein? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Estão prontos? Quando eu parar, vocês continuam. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o tema Jesus e o amor na prática. A despeito de tanta coisa que a gente vê, tanta atrocidade que a gente vê na TV, ouve falar, assiste na internet, vê em todas as partes do mundo tanta coisa ruim, e como as pessoas são capazes de fazerem tantas coisas terríveis, eu me ponho a pensar se existe amor. E até o próprio Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar amor na terra? Isso já é uma pergunta que induz a resposta: não vai encontrar amor na terra. Não vai encontrar amor, não vai encontrar fé, não vai encontrar as coisas boas na terra. E aí, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu único Filho por amor ao mundo, por amor a mim e a você. E a grande demonstração desse amor de Deus é o fato de ter Cristo morrido por nós. É quando nós ainda nem conhecíamos a Deus, Deus estabeleceu esse plano de amor para me alcançar e me reaproximar a Ele. E Jesus veio ao mundo para refletir esse amor de Deus. Porque o texto que nós lemos diz que Deus é amor. Deus, Ele não tem amor. Ele é amor. É da essência de Deus. São os atributos indivisíveis de Deus, é o seu amor. E aí, quando a gente pensa nisso, será que nós somos capazes de amar como Jesus? Qual o melhor exemplo que nós temos, se não é Jesus? Em quem nós podemos nos espelhar, se não for Jesus? E eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro dia do ano de 2017, para olharmos para Jesus, para olharmos para o exemplo de Jesus, para aquilo que Jesus nos ensinou, para aquilo que a Escritura nos revela acerca desse amor de Jesus vivido na prática. Não apenas uma história de um conto de fadas, não apenas de um sonho surreal, de uma utopia, mas de uma realidade, algo que é concreto. Pastor, então quais são esses exemplos de que Deus é amor e Jesus é Deus e é amor? Quais são esses exemplos? Então, em outras palavras, também eu posso pensar, mas se Jesus é Deus e eu sou homem, então eu jamais conseguirei alcançar essa natureza, essa condição de amar como Jesus amou. Oh, preste atenção. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Ele também é homem. E Ele veio ao mundo como homem para mostrar a nós humanos, homens, quando eu falo no sentido genérico, não de gênero, mas de genérico, homem e mulher, a humanidade, para mostrar ao homem que é possível fazer como Ele fez. E aí eu queria chamar hoje alguns exemplos de Jesus no amor da prática.
e que podem nos inspirar. A primeira lição está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 37. E esse amor na prática eu vou defini-lo como o amor que está acima do status, o amor que está acima da moral, o amor que está acima da espiritualidade. Como assim, pastor? Esse texto de Lucas, no capítulo 7, especialmente, o versículo 37, fala da história de um jantar. Talvez fosse uma virada de ano, a Bíblia não conta, eu estou conjecturando aqui. Talvez fosse uma festa de aniversário, as bodas de prata de um casamento. Era uma festa. Era um encontro especial e Jesus estava lá na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus se sentou na mesa e participou daquela mesa que estava posta, da comida servida, quando de repente entra naquela casa uma mulher mal falada, uma mulher que as pessoas passavam por ela e entronchava a cara. Uma mulher que as pessoas não gostariam de tê-la dentro do seu círculo de amizade. E a Bíblia diz que aquela mulher chega, entra na casa de Simão e vê Jesus sentado naquela mesa, e ela levou consigo um vaso de alabastro com um unguento, um perfume. E ela vindo por detrás, ela quedou-se diante dos pés de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus e ela chorava. Era tanto choro que aquela mulher tinha que as suas lágrimas regavam os pés de Jesus, molhavam os pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela não só fez isso, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, depois ela beijou os pés de Jesus, está aí no versículo 38, e ela também limpou os pés de Jesus, ela perfumou os pés de Jesus com aquele perfume, com aquele óleo, com aquela essência que ela trazia no vaso de alabastro. Ao ver isso, o fariseu os fariseus eram os religiosos mais conservadores, ultra mega conservadores da época. Eram os detentores da lei, aqueles que conheciam a Bíblia daquela época, que era a composição do Velho Testamento que nós conhecemos hoje. Eles eram conhecedores praticamente de có e salteado, eles conheciam aquela lei, conheciam aqueles princípios. A religiosidade estava naqueles homens. Diz a palavra de Deus que aqueles homens ficaram olhando para Jesus indignados. Como era que Jesus, um mestre, um rabino, poderia admitir que uma mulher mal falada, uma prostituta, uma meretriz, uma mulher que não era digna, fizesse aquilo com ele e ele não disse nada. E aí é quando Jesus chama a atenção de Simão e diz para Simão: olha, Simão, eu sou teu convidado, eu vim aqui na tua festa e você não trouxe água para lavar os meus pés, você não me deu toalha para enxugar os meus pés molhados, você não passou perfume em mim. Eu vou contar uma historinha para você. Olha, havia duas pessoas que deviam, dois devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha condições de pagar. Ninguém podia pagar. Nenhum dos dois. E aí
o credor daqueles homens, os que deviam 500 e os que deviam 50, resolveu perdoar. Perdoou os dois. Agora eu lhe faço uma pergunta, Simão. Qual dos dois ficará mais grato ao credor por lhe ter perdoado? O Simão disse: eu suponho que aquele que devia mais. No caso, o que devia 500 denários. Jesus disse: você julgou bem. Você pensou certo. E voltando-se para aquela mulher, versículo 44, disse a Simão: está vendo essa mulher aqui, Simão? Aí eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, com lágrimas, regou os meus pés e as enxugou com os seus cabelos. Você não me deu nem um beijo, você não me deu nem boas-vindas direito. Essa mulher, desde que chegou aqui, que ela beija os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher quebrou um vaso caro, um unguento caro, um perfume caro, e ela ungiu os meus pés. Por isso eu digo para você: perdoados são os seus pecados. Nessa lição, irmãos, Jesus demonstrou para nós que o amor não está no status social de uma pessoa. O amor não está na moral de uma pessoa, nem tampouco na sua espiritualidade, porque o amor transcende essas coisas. O amor, ele simplesmente ama. E eu não posso desprezar absolutamente ninguém por causa das suas escolhas ou dos seus caminhos. O meu dever é amar. Amar independentemente de quem seja essa pessoa, independente da sua condição social, ou se ela pode me retribuir com alguma coisa. Eu simplesmente tenho que amar. E essa mulher fez uma demonstração de que a adoração e o reconhecimento do senhorio não vem pela religiosidade, pelo status, mas é um objeto de fé e de amor. O segundo texto que eu queria compartilhar com vocês é bem parecido com esse. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Fala de uma mulher também. O texto narra: Jesus voltou para o templo e o povo ia ter com ele, o povo queria ouvir Jesus. Ele se assentou e estava ensinando. Quando os escribas e os fariseus, observem novamente aqui os homens da lei de Deus, trouxeram à presença uma mulher que havia sido surpreendida em flagrante adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, isso humilhando aquela mulher. Aqui eu já tenho uma pergunta. Trouxeram a mulher, mas cadê o homem que estava com a mulher? Porque ninguém adultera sozinho. E cadê o homem que foi pego se era flagrante? Então estava o homem e a mulher, não era? E cadê o homem? A Bíblia não revela onde estava o homem, mas eu suspeito que ele pegou uma condução e foi para Paraíba. Eu tenho uma ligeira suspeita. Brincadeira, os paraibanos que ouvem, por favor, me desculpem, não é bem assim.
Mas a Bíblia não conta onde está isso, mas aqueles homens, isso revela para mim também um outro contexto social importante naquela época, era o machismo. A lei estava valendo só para a mulher, para o homem não tinha valor. O homem certamente tinha sido protegido, talvez os camaradas disseram, rapaz, rapa o pé daqui, porque os cabras vão te pegar também. Mas essa mulher aqui, essazinha aqui, nós vamos matá-la. Apedrejada. E nós queremos pegar mais Jesus. Esse Galileu sem futuro que anda conversando besteira aí a todo que é canto. E aí, a Bíblia afirma que pegaram aquela mulher e botaram no meio do povo. Eu posso imaginar que havia uma grande multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. E aquela mulher foi posta, lançada no meio daquele povo. E aí disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei, Moisés manda que a gente a apedreje. Agora você, o que é que você diz que a gente tem que fazer? De Moisés a gente entende, agora nós queremos saber de você. E o texto é muito claro que diz que disso eles estavam tentando Jesus. Querendo pegar alguma coisa que pudessem acusar Jesus. Porque se Jesus condenasse a mulher à morte, ele entraria em conflito com a sua própria mensagem de amor e de perdão. Se ele a deixasse sair ilesa, ele próprio seria culpado de infringir a lei. E por sua vez seria culpado e deveria ser punido também com morte. Mas o que eu acho lindo é que Jesus conseguiu inverter a situação de uma forma impressionante. Aí aqui mais uma vez vem a prática do amor em Jesus. Os cabas ficaram insistindo na pergunta, e aí Jesus, cadê? Você vai dizer o quê? Você vai ficar calado? Quero ver o que tu vai dizer. Ficaram insistindo com Jesus. Aí Jesus se inclinou e continuou a escrever no chão. E aí, antes disso Jesus disse, aquele que dentre vocês não tiver pecado, que faça o quê? Atire a primeira pedra. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que Jesus parece que pegou um espelho e colocou assim, pum, aqui o espelho, se olhem. Vejam se vocês também não cometem pecados. Vejam se vocês também não cometem erros. Irmãos, o amor está acima da lei e do direito, embora o amor não corrompe nem a lei nem o direito, mas está acima da lei e do direito. Eu, como cristão, eu preciso, acima de qualquer coisa, conhecer a lei do amor de Deus. Aí, eu vou conseguir colocar em prática esse grande amor de Deus. E aí, Jesus pegou esse espelho e colocou, quando Jesus disse, aquele que não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Foi como se Jesus tivesse pego esse espelho e colocado na frente de todo mundo, daqueles homens todos. Olhem-se, vejam a arrogância de vocês, o pecado de vocês, e deixou aqueles homens perplexos. E depois disso, Jesus tornou a se reclinar e a escrever no chão outra vez. Quando eles ouviram essa resposta, que ficou muito clara, eles foram se retirando um a um. O texto diz isso, no versículo 9. Desde os mais velhos até os últimos. E só ficou Jesus e aquela mulher. Irmãos,
quero afirmar que Jesus não defende o pecado. Porém, Jesus não quer condenar uma pessoa que comete uma falta grave, mas Jesus quer dar uma nova chance. O amor sempre dá uma nova oportunidade. O amor sempre reconsidera. O amor sempre abre outras oportunidades para aquele que cometeu faltas graves. Foi isso que Jesus fez depois, sentindo que só estava ele e a mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Agora preste atenção, porque a gente muitas vezes só se lembra dessa primeira parte que Jesus disse: eu também não te condeno. Mas Jesus disse: eu não te condeno, mas vá e faça o quê? E não peques mais. Não incorra no erro novamente. Você teve uma chance. O amor dá essa chance. Terceira situação também está no Evangelho de João. Jesus e o amor na prática. Capítulo 11. Todo o capítulo 11. É uma história muito conhecida de todos nós. E eu julgo nessa passagem que o amor é infinitamente mais forte do que a morte. Esse texto revela uma amizade muito bonita e forte que havia entre Jesus e uma família. Lázaro, Marta e Maria. E o texto do capítulo 11, o versículo 2, diz que a Maria, que era irmã de Marta, que também era irmã de Lázaro, era a mesma Maria de Lucas 7. Aquela que entrou na casa de Simão chorando, que limpou os pés de Jesus com as lágrimas, que enxugou com os cabelos, era a mesma Maria. Agora numa condição diferente, num momento diferente. E Jesus, irmãos, estabeleceu um elo de amizade muito forte com aquela família. Será que foi pelo gesto de Maria? Também. A demonstração de amor. E aí a Bíblia fala que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Lázaro tinha pego uma enfermidade e aquela enfermidade estava consumindo Lázaro. E quando Jesus recebeu a notícia, disse: olha, essa enfermidade não é para morrer, não. Isso aí é para que se manifeste a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. E aí, a Bíblia diz que Jesus se demorou. Jesus se demorou ainda onde ele estava até atender o chamado e chegar em Betânia. E lembre-se, naquela época, Jesus não andava de jatinho, Jesus não tinha carro, Jesus não, o máximo que podia ter era um jumento. Mas a maioria das viagens de Jesus era a pé. Com aquela música que Ronildo canta, de sandália de apercata, comendo poeira. Era assim que Jesus andava. Mas aí o texto revela para mim aqui, eu começo a perceber uma primeira coisa. Olha só. Nos relacionamentos de amizades de hoje, notem, Jesus era amigo de Lázaro e Jesus amava muito a Lázaro, a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. E Jesus recebeu um chamado que Lázaro estava doente, era o amigão de Jesus.
Aí Jesus disse, depois eu vou lá. Depois eu vou. Nos relacionamentos de hoje, se você soubesse que o seu amigo, você chamou um amigo, porque você estava precisando e o seu amigo não foi, e você descobre isso, você bloqueia ele do seu Facebook, do seu WhatsApp, corta relacionamento, faz um labacé com ele. Corta a amizade, faz como eu fazia antigamente, botava os 2 dedos assim, corta aqui, você não é meu amigo, não. Que qualidade de amigo é você? Quando a gente ama, o nosso amor, quando é verdadeiro, ele é incapaz de comprometer os nossos relacionamentos. E isso não afetou o relacionamento daquela família com Jesus. Aí, os discípulos souberam que Jesus queria voltar para Betânia. Poucos dias atrás, Jesus tinha fugido daquela região porque os camaradas queriam apedrejar Jesus. É tanto que Tomé, o incrédulo, eu acho até que Tomé era congregacional. Porque quando Jesus disse, nós vamos embora de novo para a região de Betânia, Tomé fez uma assembleia. Está aí. Versículo 16, ele chamou os codiscípulos dele e disseram assim, nós vamos morrer lá em Betânia. Jesus é doido, vai levar nós tudinho para lá e nós vamos morrer. Quem vota para a gente não ir? A Bíblia não está dizendo isso não, eu que estou dizendo. Eu posso imaginar o burburinho que ficou entre os codiscípulos de Tomé. Rapaz, eu não vou não, eu não sou doido, vou morrer. Nem paguei meu INSS, não posso nem morrer, porque senão a mulher vai ficar sem nada. Falar nisso, se cuidem. Todos nós temos que ter cuidado com isso. Pagar direitinho a Seguridade Social, andar direitinho, porque ninguém está imune disso. Um pastor amigo nosso, 50 e poucos anos, terminou de almoçar, um cozido gostoso, um pirão. Uns minutos depois ele começou a passar mal, teve um infarto fulminante, morreu. Estava descoberto, sem nada, precavido de tudo, e a família está só pela graça de Deus. Isso é o pastor, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí também. Mas a Bíblia diz que mesmo Jesus, tendo sido ameaçado dias antes, Jesus retorna. E isso traz para mim uma outra lição dentro desse amor aqui, e de demonstração de amor, é que o amor se arrisca por aquele que se ama. Jesus foi capaz. Sabe, irmãos, o amor também se importa com o que o outro está sentindo. Quando Jesus chegou lá, e aquela lamúria toda, e aquele chororô de Marta, de Maria, elas estavam inconsoláveis e disseram, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E conversa vai, e conversa vem, e vem para cá e vem para acolá. No versículo 35, diz que Jesus chorou quando foi lá no local onde Lázaro estava. No versículo 38 diz que ele se agitou. Quando ele foi na direção do túmulo, ele ficou nervoso, ele ficou inquieto. E isso demonstra que quando a gente ama, a gente se importa com as pessoas. A gente sente a dor das pessoas. Por fim, a Bíblia diz que Jesus falou no versículo 40, que se nós crêssemos, nós viríamos a glória de Deus. E isso vale para nós hoje. Ele mandou retirar a pedra, fez uma oração ao Pai e pediu, chamou a Lázaro, sai para fora, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu com os seus pés e as suas mãos todos atados,
todo enrolado como uma múmia, mas atendeu o chamado da voz de Jesus. E aqui eu entendo que o amor rompe o impossível. O amor de Deus, ele não pode ser destruído por absolutamente nada, porque ele é mais forte até mesmo que a morte. A última situação que eu queria compartilhar sobre amor essa noite é uma possibilidade do amor. Não que o amor faça isso, mas o amor pode sofrer abandono, o amor pode sofrer decepção e o amor pode sofrer traição, mas ele continua amando. Jesus passou por isso. Lá em Mateus, no capítulo 25, começando do versículo 14 até o capítulo 27, o versículo 8, fala sobre isso. Jesus foi vendido e traído por uma ganância de um homem que havia andado com ele seu ministério inteiro. Seu nome era Judas. Judas traiu Jesus com um beijo e vendeu Jesus por 30 moedas. Depois o remorso de Judas foi tão grande que a única solução que ele encontrou por ter traído o grande amor da sua vida foi dar fim à sua própria vida, se matando. O amor também pode sofrer o abandono. Jesus estava lá no Getsêmani e chamou os seus discípulos, os mais achegados, e disse: olha, fiquem aqui que eu vou mais um pouco à frente, que eu vou orar, mas vocês fiquem aqui vigiando. Quando Jesus voltou, eles estavam tudo dormindo. Jesus se sentiu abandonado. Jesus se sentiu sozinho. O amor também tem essa possibilidade de sofrer o abandono. Quando, às vezes, aqueles a quem a gente deu tanto amor, a gente se dedicou tanto, ele simplesmente dá as costas e vai embora e nos abandona. O amor também pode sofrer a decepção. Esse texto narra no seu contexto que Pedro foi reconhecido como sendo um dos que seguia Jesus. Ele disse: não, eu nem conheço esse Jesus. Ele fez isso 3 vezes. E Jesus havia advertido para ele: Pedro, você vai me negar. 3 vezes antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro decepcionou Jesus negando. Às vezes nós temos vergonha de alguém, de alguma coisa. É inadmissível, mas é possível. Há filhos que têm vergonha dos seus pais, porque são pobres, porque não tiveram a oportunidade de ir à escola, porque são pessoas simples, desprovidas de cultura, ou simplesmente porque realmente tem vergonha. Tem vergonha de ser crente, tem vergonha de dizer que é filho de Deus, tem vergonha de dizer que é da igreja congregacional, tem vergonha de dizer que tem um pastor da Paraíba. Não estou dizendo que vocês são assim, só citando como exemplo, pelo amor de Deus. Mas tem vergonha, e isso decepciona o amor. Às vezes você dedicou tanto a um filho
E quando ele cresce, ele renega tudo que você fez por ele. E ainda joga na cara dizendo assim: eu não lhe pedi isso. O amor sofre decepções. Às vezes a mulher chega para o marido e diz assim: eu descobri que eu não amo mais você. Viveu a vida inteira. E aí? O amor também pode sofrer essa decepção. Jesus sofreu isso. Deus tenha misericórdia. Mas o amor supera todas estas coisas. Eu quero terminar citando o hino do amor que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Ele disse: eu quero mostrar para vocês agora um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para que seja queimado, se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora nós vemos como um espelho, obscuramente. Está meio embaçado. Então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Que nesse primeiro dia do ano, a vida de Jesus nos inspire ao amor na prática. O amor que supera tudo. O amor que é capaz de vencer a morte. O amor que, mesmo tendo possibilidade de sofrer o abandono, a decepção, a traição, mas ele continua ali amando. O amor que está acima da lei e do direito, mas não os corrompe. Um amor que está acima do status, da moral e da espiritualidade. Que Deus nos ajude a amar assim, a dedicar amor,
e a sermos amados. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.